e o milho aqui no mercado nacional, nós temos visto o cenário de preços reduzir, uma situação já esperada, e mais do que isso, né, o milho vem com um avanço de comercialização muito baixo em relação aos últimos anos. Para falar a respeito deste mercado de milho e de soja também, eu vou conversar agora pela internet com Pedro Schiapatti, ele que é analista da G-Resource e participa conosco ao vivo pela internet. Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero começar falando a respeito do mercado de milho, né? Os valores estão mais baixos, a oferta tem uma estimativa de ser muito grande, uma segunda safra recorde no Brasil, e a demanda não tem mostrado muito as caras. Como é que você avalia esse momento para o mercado do milho nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, a gente viu o preço do milho ele cair bastante em função de uma busca por competição de um milho americano que no primeiro momento, com a saída dos fundos de investimentos, caiu bastante. Esse milho cai para um patamar bem baixo, que é o que a gente tem visto nesse momento. Mas quando a gente analisa, né, você comentou da safra recorde brasileira, e de fato a gente tem todo o potencial para ter uma safra recorde, mas quando a gente analisa o estado do Mato Grosso, sim, produzindo uma produção provavelmente recorde, em torno de 47 milhões de toneladas. Mas quando a gente olha mais para o sul do país, então, Mato Grosso do Sul, a parte do Paraná também, onde se teve um atraso no plantio, a gente pode enxergar, a gente enxerga um potencial de perda produtiva em torno de 1 a 3 milhões de toneladas para esses estados. Então, olhando para a América do Sul, quando a gente soma Brasil e Argentina na safra passada, a gente teve uma produção total em torno de 161 milhões de toneladas. Quando a gente olha para esse ano, seria algo em torno de 155 ou menos, certo? Então, quando a gente junta esse fator com uma Ucrânia, com todo o problema que a gente sabe que está tendo com a guerra, e uma produção menor em 30%, 40%, em conjunto a um problema de exportação, né, nesse corredor de exportação que deveria ser renovado, mas parece que realmente não vai, e se encerra agora, 17 de maio, faz com que a safra americana atual, e você até comentou, se torne muito importante para trazer uma produção maior globalmente falando. Então, Brasil e Argentina produzindo uma produção menor que o ano passado, a Ucrânia também, problema de produção e escoação, trazendo aí uma pressão para os Estados Unidos, que começa a safra, vamos dizer assim, não com o pé direito, né? A gente viu uma safra que se inicia um tanto quanto temperaturas abaixo do esperado, algumas regiões com geada, outras regiões ali na parte das grandes planícies, com uma neve que não se derreteu e atrasa um plantio de milho, e se pergunta se realmente esse produtor ele vai plantar esse milho ou ele vai preferir acionar o seguro, uma vez que ele tem até 20 de maio para semear essa cultura. Pedro, agora há pouco eu via o mercado futuro do milho aqui no Brasil, ele começava a ceder mais intensamente, depois de uma segunda-feira até com alguma recuperação, e as sinalizações no interior, no mercado físico, principalmente Mato Grosso, já vão mostrando um milho com valores bem mais baixos, pensando em projeção e pensando que essa safra ainda ela não entrou, né? Ela não está ainda no mercado, o que traz uma expectativa ainda de quedas mais expressivas. Dá para pontuar o quanto que o milho pode ceder ainda aqui no Brasil? Olha, Fabiano, na realidade, essa safra não entrou, né, mas ela começa a ser precificada. Então, no momento que a gente vê uma potencial produção recorde no estado do Mato Grosso, com o preço de soja que caiu bastante diante de um basis colapsado e também interferindo no preço do milho, esse preço atual ele já começa a projetar uma safra recorde. Mas o grande ponto aqui é que os preços caíram bastante, então quando a gente voltando um pouco para os Estados Unidos, por conta da responsabilidade deles, né, ou melhor, do peso deles, de ter uma produção positiva esse ano, se tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu acho que é uma maneira mais simples de entender. Então, a safra americana está só começando e a responsabilidade deles de ter uma boa produção é muito importante para um alívio de nos estoques. E então, o momento é de preços baixos, mas diante disso, faz sentido a gente poder ver sim uma melhora na perspectiva desse preço.
Tá certo, Pedro. Pedro, vou mudar de assunto com você rapidamente para falar do mercado de soja. Nós tivemos nesta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazendo seu relatório de acompanhamento de lavouras. E esse acompanhamento de lavouras mostrou um avanço interessante para 35% da área norte-americana destinada à soja já semeada. É um dos pontos interessantes. Também temos soja emergindo num volume maior do que no ano anterior e também a média dos últimos 5 anos, mas tem algumas questões pontuais nos Estados Unidos. Você citou algumas questões ali nas áreas de plantio, mas na divisa mesmo Estados Unidos e Canadá o clima está mais seco, mas a verdade é que o mercado está pressentindo aqui, ou pelo menos está precificando no momento, que soja nos Estados Unidos vem bem, né? Então, temos ali um impacto no mercado da soja na Bolsa de Chicago. Como é que você avalia este momento de mercado de soja, no qual a situação climática começa a cada vez mais pesar em relação à safra norte-americana? Realmente a gente vê um plantio de soja, de certa maneira, acelerado nos Estados Unidos, mas com alguns problemas pontuais que chamam bastante atenção. E o atual patamar de preço, né, a gente vê Chicago caindo, mas também a gente vê os grandes fundos de investimento desposicionados desse mercado diante de um aperto monetário, e os fundos de investimentos eles acabaram preferindo sair desse tipo de ativo, né? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, a safra americana está só no começo, e quando a gente analisa a área de soja, se teve um pequeno incremento, então qualquer problema realmente climático pode tanto trazer uma produção de soja, prejudicar a produção de soja, mas também trazer esses fundos de investimento novamente para este mercado, né? Uma demanda importante nos Estados Unidos é a demanda pelo diesel renovável, uma demanda crescente diante de todo esse problema de substituição do combustível fóssil pelo renovável, a geração de crédito de carbono. A gente vê isso como um forte fator de demanda nos Estados Unidos. Então, esse relatório que você acabou de citar, que sai na sexta-feira, é um relatório importante, porque ele realmente traz para a gente, então, um número mais fidedigno dessa área semeada nos Estados Unidos, e isso deve ser tradeado. Além disso, eles trazem uma perspectiva importante em relação à precificação do contrato de novembro. E quando a gente faz uma análise back to time, a gente olha para trás, a gente enxerga que esse preço que eles trazem nesse relatório de maio, ele tem uma certa boa semelhança com o preço praticado real nesse contrato no final do ano. Pedro, e enquanto isso aqui a comercialização no Brasil, ela é mais lenta que nos anos anteriores, deve estar atingindo um pouco mais de 50%, o que mostra que nós devemos ter muita soja para negociar ainda no segundo semestre. Mais do que isso, nós devemos ter um volume de soja maior do que o habitual quando a safra norte-americana estiver de fato no mercado. Como que isso pode influenciar os números para o mercado, principalmente para a soja brasileira? Lembrando que o sojicultor no Brasil, que precisou cobrir contas, as contas começaram a vencer mesmo no mês de abril, fez isso em março, fez isso em abril, e os prêmios de soja, inclusive, deram uma melhorada aqui no país. Correto, Fabiano. Essa é uma análise que faz total sentido, mas ao mesmo tempo que a gente enxerga é que se teve um atraso, né, na temporada de exportação do Brasil, tanto diante de um ciclo estendido e uma China no começo um pouco mais lento, mas o que a gente enxerga agora é realmente essa exportação, ela tomou força e ela continua ocorrendo de uma maneira significativa. A China tem comprado bastante, inclusive já trazendo um ponto aqui que talvez o relatório do SG possa trazer na sexta-feira, é um aumento das importações chinesas, porque o ritmo de importação impresso até agora pelas compras chinesas ultrapassam, né, o que eles colocam como as 96 milhões de toneladas que eles colocam como meta. Então essas importações elas devem continuar ocorrendo para os próximos meses. A gente vê os bases querendo melhorar, então isso colabora muito para a precificação final para o produtor. Esses prêmios eles devem continuar com uma certa melhora, uma vez que essa soja está sendo escoada e a colheita vai sendo finalizada. Então essa é uma boa perspectiva para o produtor. E ao mesmo tempo que uma Argentina, né, com todo o problema de produção, quando a gente soma a produção brasileira e argentina, a mesma produção do ano passado praticamente, uma demanda ainda maior. Então realmente esse preço de soja atual ele está bem descontado por conta de um problema logístico que fez com que o basis colapsasse e esse basis ele começa a melhorar. Inclusive a Argentina começa a comprar bastante no sentido que quando a gente olha para trás, realmente a importação da Argentina tem sido muito maior do que nos últimos anos
e especula-se que isso vá continuar devido à grande capacidade de esmagamento que eles possuem para os próximos meses, colaborando então para a melhora desses preços, né? A soja americana que só fica disponível mais para o final do ano, dando essa janela de comercialização para o produtor brasileiro. Tá certo, Pedro. Pedro, para encerrarmos aqui a nossa conversa em relação ao mercado de soja, temos, a partir de agora, temos ali, estamos vendo já alguma melhoria. O dólar voltou a trazer uma sinalização acima da casa dos R$ 5, e aí R$ 5 nós não sabemos mais se é piso ou se já está virando um teto para o dólar, mas o fato é que o câmbio neste momento ajuda um pouco. Quais são as suas expectativas em relação aos negócios do sojicultor brasileiro a partir de agora? Olha, Fabiano, eu acredito que à medida que esses preços começarem a melhorar, essa soja vai começar a sair com mais rapidez da mão do produtor, né? Porque quando a gente olha, olhando pela ponta compradora, se teve um patamar de preço muito interessante, sem dúvida isso foi sendo aproveitado. Então, quando a gente pensa um preço médio pela ponta compradora, ela pode ter então a condição de pagar um pouco mais caro agora, mais para frente, e dessa maneira o produtor deve continuar comercializando com patamares melhores, pensando também até em abrir espaço para o milho safrinha, né? Então, essa produção ela tem que ser comercializada, isso tem que tomar andamento, e essa demanda, tanto do mercado interno quanto a demanda do mercado externo, né, a de exportação, até o momento se mostra suficiente para fazer com que essa soja seja comercializada. E sem dúvida o dólar é um fator, né, fundamental para a precificação final, e a gente tem visto realmente uma forte resistência nesse patamar de 5 dólares, de 5 reais a cada dólar. Isso deve se manter por esse período.